Hoje eu apresento a vocês o lado poético de um dos filósofos alemães mais importantes da história. Ouçam neste vídeo a leitura que eu faço de um poema de Nietzsche. Olá pessoal, bem-vindos à nossa Casa na Arte. Hoje o tema da nossa conversa é poesia, e é a poesia de um autor considerado clássico. Nos últimos vídeos aqui do canal conversamos sobre artistas que estão vivos e produzindo muito bem, obrigado, e sobre temas mais contemporâneos em relação à arte. Tava fazendo falta um vídeo que trabalhasse, que trouxesse aí um conteúdo sobre um autor mais clássico. Aqueles autores que a gente sempre ouve falar a respeito, nomes mais conhecidos, autores lidos e traduzidos para muitas línguas no mundo todo. Só que eu escolhi um autor que na verdade talvez seja bem menos conhecido na área da literatura e da poesia e mais conhecido na área da filosofia. Eu tô falando de Friedrich Nietzsche, que é considerado o mais angustiado, coitado, audaz e honesto espírito que se jogou na luta de ideias dos finais do século XIX. Pelo menos é essa a opinião que aparece na introdução a este livro, que foi assinada por Paulo Quintela. Este livro, pessoal, eu encontrei por acaso num sebo aqui em Santos por míseros 10, 15 reais em uma edição linda que reúne poemas de Nietzsche porque é uma edição bilíngue, alemã-portuguesa, publicada pela editora Centelha na cidade de Coimbra no ano de 81. É uma edição inclusive já revista, aumentada da publicação original. Então aqui a gente consegue conhecer um pouquinho mais de Nietzsche poeta e não de Nietzsche filósofo. E quem foi, afinal de contas, Nietzsche? Por que o seu pensamento é assim tão importante? É um filósofo muito fundamental, principalmente para quem estuda filosofia, necessariamente passa pelo seu nome e a sua obra, mas também para aqueles que querem conhecer um pouquinho das suas reflexões e do seu trabalho, mesmo que não sejam especializados em filosofia, como a gente aqui. É legal que a gente conheça. Nietzsche é um pensador, um intelectual que viveu principalmente a segunda metade do século XIX e ele publicou diversos trabalhos, dentre eles Genealogia da Moral, Humano Demasiado Humano e também Assim Falava Zaratustra. Ele aborda nesses livros muitos temas importantes que traçam um retrato da nossa sociedade do século XIX principalmente, ou da passagem do tempo até o século XIX, que pelo menos é encarado por ele como um século em que muitas instituições e costumes já estão em crise. Ele é um autor, por exemplo, que fala muito da moral, fala muito da verdade, o que é a verdade, dos costumes, temas ligados à política, temas ligados à religião, principalmente inclusive sobre a figura de Deus. Que relação a gente tem com essa figura e com essa simbologia? Nietzsche é um dos autores acusados, entre aspas, na nossa história, de ter matado Deus. Deus está morto, é uma sentença que é atribuída a Nietzsche, porque ele está discutindo a secularização da sociedade e o distanciamento cada vez maior do homem, principalmente ocidental, em relação à religião, à religiosidade, à figura de Deus. Deus deixa de ser para o homem moderno e pós-moderno uma instância ou uma entidade, uma segurança que justifique, explique ou ajude a entender o mundo. O homem moderno tem muito mais pressa e se apoia muito mais em outras instituições, por exemplo, a jurídica, para se defender, para acumular bens e capitais, para formar família, que se distancia muito da figura de Deus. Por isso ele é acusado de ter inclusive matado, né? É Deus, que é uma ideia aí bastante curiosa a respeito dessa figura
figura de Nietzsche. Mas hoje eu apresento a vocês, como prometido, um poema desse autor, para quem não conhece essa veia literária e poética de um autor que, na verdade, na universidade ocupou a cadeira de língua e literatura grega e de filologia. Então Nietzsche, ele tem uma formação e uma atuação na academia muito ligada à área das línguas e das literaturas, mais até talvez do que da filosofia. Vamos ouvir o poema que eu escolhi pra gente hoje. Antes disso, se puderem, se inscrevam na nossa Casa na Arte e deixem um like neste vídeo. O deserto cresce, ai de quem acoita desertos. Eia, solene, um começo digno de solenidade africana, digno de um leão ou de um rugidor macaco moralista. Mas isto não é para vós, ó formosíssimas amigas, a cujos pés a mim, europeu sob palmeiras, me foi dado sentar-me, selá. Maravilhoso em verdade, eis-me aqui sentado, perto do deserto e já, porém, tão longe do deserto, mesmo nada ainda devastado, quer dizer engolido por este minúsculo oásis. Ele escancarava precisamente a linda boca num bocejo, a mais bem cheirosa de todas as boquinhas, e eu caí dentro dela, caí, atravessei-a e caí entre vós, ó formosíssimas amigas. Selá, salve, salve aquela baleia, se ela assim bem tratou o seu hóspede. Vós entendeis a minha alusão erudita? Salve o seu ventre, se ele assim foi um tão amável ventre oásis, igual a este, o que eu de resto ponho em dúvida, porque eu venho da Europa, que é mais pirrônica que todas as mulheres casadas. Que Deus a melhore. Amém. Eis-me, pois, aqui sentado neste minúsculo oásis, qual uma tâmara, castanha repassada de dulçor, recheada de oiro, sôfrega da boca redonda de uma donzela, mas mais ainda de virginais, gelados, brancos de neve, cortantes dentes que mordem. É destes que está sedento o coração de todas as tâmaras quentes. Selá, aos ditos frutos do sul, semelhante por demais semelhante a que eu jazo rodeado pela dança e pelo jogo de pequenos escaravelhos alados e igualmente de ainda mais pequenos, mais loucos e mais perversos desejos e caprichos. Assediado por vós, ó mudas, ó apreensivas gatas raparigas, Dudu e Zuleika, circunesfingeado para meter muitos sentimentos numa só palavra. Que Deus me perdoe este pecado contra a língua. Aqui estou eu fariscando melhor ar, em verdade ar de paraíso, ar leve e claro listrado de oiro, ar tão bom como jamais caiu da lua. Fosse por acaso, ou teria sido por petulância, como contam os velhos poetas? Eu, cético, porém, ponho em dúvida, porque eu venho da Europa, que é a mais pirrônica que todas as mulheres casadas. Que Deus a melhore. Amém. Respirando este belíssimo ar de narinas dilatadas como taças, sem futuro, sem lembranças, assim me eis aqui sentado, ó formosíssimas amigas, e acompanho a palmeira com o olhar, enquanto ela, tal uma bailarina, se torce, se contorce, nas ancas se retorce. A gente faz o mesmo quando a olha muito tempo. Tal uma bailarina que quer me parecer longamente já, perigosamente se manteve sempre, sempre sobre uma só perna, e então ela esqueceu-se querer me parecer da outra perna,
Em vão, pelo menos, busquei eu a perdida, joia gêmea, quer dizer, a outra perna, na sagrada vizinhança da sua formosíssima, graciosíssima sainha em leque, adejante e brilhante. Ora, pois, ó formosas amigas, se vós me quereis acreditar, ela perdeu-a. Foi-se para sempre a outra perninha. Pena a outra perninha adorável. Onde poderá ela estar a chorar abandonada, a perninha solitária? Talvez com medo de algum raivoso amarelo bicho-leão de cabelos louros? Ou já talvez esburgada, roída, ai, ai, lamentavelmente roída. Selá, ó, não choreis, corações brandos, não choreis, ó, corações de tâmara, peitos de leite, ó, saquinhos, corações de alcaçuz. Sê valente como um homem, Zuleika, coragem, coragem. Não chores mais, pálida Dudu, ou será acaso a altura de algo reconfortante? De qualquer cordial, de uma máxima balsâmica, de uma exortação solene? Eia! Arriba, dignidade, sopra, sopra de novo, fole da virtude, eia! Rugir mais outra vez, rugir moralmente, rugir como leão moralista ante as filhas do deserto, pois o bramido da virtude, ó formosíssimas raparigas, e mais que tudo ardor de europeu, voracidade de europeu, e eis-me aqui já como europeu. Não posso ser senão assim. Que Deus me ajude, amém. O deserto cresce, ai de quem acoita desertos. Pedra arranje contra pedra, o deserto traga e engole. A morte enorme olha, parda e encandecida, e mastiga. Seu mastigar é a sua vida. Recozido de volúpia, homem, não esqueças tua sorte. Tu és a pedra, o deserto e és a morte. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura do poema que eu escolhi para este vídeo de hoje. É um poema longo, eu sei, mas muito significativo desse autor, que na verdade, já que fala da morte de Deus, aqui também fala da morte do homem e faz ironias e brincadeiras bem interessantes com as raparigas, as amigas, a tradição, outras histórias que a própria literatura já contou e que ele conhece também, e acho enriquecem bastante esse nosso imaginário. Gostaram de conhecer esse Nietzsche poeta? Espero que sim. Agradeço mais uma vez pela companhia e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!